Paz, tudo bem? Vocês estão bem? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Aleluia! Eu quero ser rápido, objetivo nessa noite, amém? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Trecho bastante pequeno e conhecido que vai dizer assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Pode se assentar. Em outras palavras, Pedro, ele estava dizendo: deixe tudo aos pés de Jesus. Entrega tudo, derrama tudo, porque ele tem cuidado de cada um de vós. E eu quero falar sobre a ansiedade, porque é um assunto que desde aquela época, Maurício, o apóstolo Pedro, ele começa a tratar com as pessoas daquela igreja, porque era um sentimento que ele tomava conta da vida de cada uma das pessoas, e haja visto que é um sentimento silencioso que tem crescido nesses últimos dias. Haja visto, se você pesquisar na internet rápido, você vai ver que o Brasil, ele está no topo dos países que tem pessoas que têm esse sentimento, esses sintomas de ansiedade. Ele é o 5º país que tem com maior casos de depressões. Então, é um sentimento que tem tomado conta da igreja, pastora. É um sentimento que ele tem crescido entre o povo cristão. Mas Jesus, ele não aceita que eu e você passe os nossos dias ansiosos, porque ele é tudo que eu e você precisamos. Então ele não aceita, Maurício, que eu viva a minha vida ansioso, porque ele é a cura, ele é a nossa rocha, ele é o nosso rochedo, ele é a fortaleza. Então, para que eu vou viver ansioso? Para que eu vou viver uma vida ansiosa sabendo que eu tenho um Deus que é poderoso e zela por mim e por você? Então nós vamos entender que o ser humano, o pastor tem falado disso na classe de crescimento, ele é espírito, alma e corpo. E o que vai nos diferir, o que é diferente entre nós cristãos com aqueles que estão lá fora, é que eles têm espírito, sim, têm alma, sim, têm corpo, sim, porém o espírito que está nele está morto, por não aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da alma deles. Então o espírito está morto, mas nós que aceitamos Jesus, o nosso espírito tem vida. O Espírito Santo, ele habita no teu espírito. O Espírito Santo, ele habita no teu espírito. Então o ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. Deus, quando ele fala conosco, quando ele fala com você, ele fala diretamente no teu espírito. Ele fala diretamente no teu espírito. Mas entenda que a alma, ela é a sede das emoções. Nela está a emoção da alegria, nela está também a emoção ou o sentimento da tristeza, da angústia, da dor, né? Das crises, também do ódio, do rancor. A alma, ela também tem a nossa personalidade. Então a alma, ela é sede das emoções e é composta desses sentimentos que às vezes toma conta de mim, de você. E o corpo nada mais é do que o corpo físico. O corpo físico, ele é formado por 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Então esse é o ser humano. Todo ser humano tem espírito, alma e corpo. Esses somos nós. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Eu não sei qual crise, eu não sei qual a ansiedade, qual o medo que você tem vivido, mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Sempre vai existir uma cura para as nossas crises.
sempre vai existir uma cura para as nossas emoções. Porque Deus, Ele não somente cuida do nosso corpo, mas Ele cuida também da nossa alma e do nosso espírito. Então entenda que o apóstolo Pedro, ele vai dizer: lance sobre Jesus, é deixar tudo aos pés dele. Porque se nós ficarmos com esses sentimentos, esse sentimento vai o quê? Destruir nós de dentro para fora. Ansiedade é se preocupar antes da hora. É só ver uma passagem que vai esclarecer isso bem. É quando Jesus está no Getsemane, e quando ele vai se entregar, nós vamos ver que o Jesus homem, ele começa a sofrer no corpo as dores do que ia acontecer. O Jesus homem, ele estava ali ansioso pelo que havia de acontecer. Então a ansiedade, o excesso de ansiedade, ela traz angústia na alma. Então quando você anda muito ansioso, a sua alma começa a ficar angustiada. E quando esse sentimento ele toma conta de você, ele começa a preencher a sua alma de dores. É por isso que Pedro vai dizer: se esvazie, se lance, não acumule nada de ruim em vocês. E quem caminha ansioso não caminha na promessa. Então, se eu e você viver uma vida de ansiedade, nós não vamos caminhar na promessa de Deus. Sabia que a ansiedade, ela traz com ela o medo? E esse medo, ele vem nos impedir de caminhar na promessa. Esse medo, ele faz que eu e você retroceda e volte para trás e abandone tudo que Deus tem para nós. Sabia que Abraão, ele teve medo? E é por isso que eu quero te dizer nessa noite, que o medo, ele cria uma realidade do que não existe. O medo, ele cria, Robson, uma realidade que não existe. O medo faz eu e você sair do propósito, do caminho de Deus, para viver um outro caminho que não é de Deus. Então, o medo, ele vai criar em nós uma realidade do que não existe. Nós vamos ver Abraão, todos aqui já conhecem, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, fala: Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa do seu pai, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Nós vamos ver que no capítulo 13, Deus, ele faz uma promessa para Abraão, dizendo: olha, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar por herança descendentes, você será pai de nações. No capítulo 15, nós vamos ver que Abraão, ele sente medo, e por sentir medo, Deus vai dizer assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Você consegue imaginar que esse Deus, ele é maravilhoso? Porque a palavra vai dizer que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe o que nós vamos pedir ou o que nós vamos falar. Então, antes que Abraão falasse que estava com medo, o Senhor já o sondava e disse: eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abraão, ele vai dizer: tu não me destes filhos algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão, ele consegue ter medo, e esse medo começa a criar uma realidade que não é a realidade de Deus, porque Deus, ele disse que daria por herança recompensas, uma nação, um filho, mas agora ele está com medo e ele não acredita no que Deus falou para ele. E é assim que acontece conosco. Quantas vezes Deus tem falado, Deus tem lançado promessas, Deus tem nos chamado, e por causa do medo, eu e você não acreditamos mais nas promessas de Deus. Nós temos anulado o que Deus tem para mim e para você. É isso que a ansiedade faz através do medo.
E nós vamos ver que lá na frente, Deus fala: eu lhe darei um filho, e esse filho, ele vai ser a sua descendência. E o que eu estava conversando com a minha esposa, pastor, que Deus, ele não tinha mencionado o nome de Sara ou de Sarai quando ele faz essa primeira parte da promessa. É lógico que mais para frente Deus vai falar: o que eu tenho contigo é com Sara, não é com Agar. Mas entenda, Abraão, ele acredita no que Deus disse, porém, pelo tempo passar, e assim acontece, quando o tempo passa e Deus lança uma promessa, nós ficamos ansiosos, porque às vezes nós se desesperamos por não acontecer, e aí nós tomamos atitudes que não provém de Deus. Então Sarai dá a sua serva para se deitar com Abrão, e ele tem um filho que se chama Ismael. Sabe, às vezes nós queremos fazer que nem Abraão. Deus lança uma promessa, Maurício, mas antes que a promessa se concretize, nós queremos dar aquele jeitinho, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer com as nossas mãos aquilo que só Deus pode fazer com as mãos dele. Então o medo, ele cria uma realidade das coisas que não existem. Se nós analisarmos também a palavra no livro do 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver Elias também. Elias, um homem, um profeta, um homem ousado, mas agora no capítulo 19 ele está com medo. Um homem que profetizou sobre o altar, que restaurou o altar e fez fogo cair do céu, que na frente dos 400 profetas de Baal e 450 de Aserá, fez cair fogo do céu. A nuvem, ele viu uma nuvem que tinha do tamanho da mão de um homem, que fez chover sobre a nação. Os profetas de Baal morreram. Um homem que falava e Deus assinava. Mas no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que chega ao ouvido de Jezabel o que Elias fez. E ele vai dizer assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto. Caminho de um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Você viu que a palavra medo, ela surgiu mais uma vez na Bíblia? Elias, ele tem medo, e esse medo, ele cria uma realidade que não existe, e agora, em vez de ele avançar, ele retrocede. Elias está enfrentando uma das maiores crises do seu ministério, e ele pede até a morte. Quantas vezes eu e você, nós já falamos: Deus, eu não aguento mais, Deus, isso daqui não é para mim, eu já vi o bastante, eu já sofri o bastante, eu não tenho mais nada, eu não quero mais nada. Mas Deus, eu estava falando com o Rob esses dias, e você nunca vai ver Deus alimentando as crises de ninguém. Você nunca vai ver Deus alimentando as ansiedades, o medo de ninguém. Pelo contrário, Deus, ele sempre vai vir com uma palavra de ânimo. Deus sempre vai vir com uma palavra de encorajamento para mim e a sua vida, porque Deus quer nos levantar. Porque quando nós levantarmos, nós vamos caminhar no propósito e na promessa. Então o medo, ele fez Elias acreditar em algo que não existia. E o diabo, ele tem lutado com isso nesses últimos dias, porque é através do medo que nós não queremos mais, pastor, fazer mais nada. Nós não queremos mais exercer aquilo que Deus um dia já nos chamou e nos separou. O medo, ele tem esse poder de nos parar. O medo, ele tem esse poder de fazer em você abandonar tudo aquilo cujo um dia Deus já nos prometeu. Mas se você entender nessa noite que Deus, ele sempre vai ao encontro da sua necessidade,
Deus, Ele sempre vai em encontro às suas crises, porque Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te renova. Não importa o cenário que você viveu ou que você tem presenciado, Ele tem uma cura para as suas crises e para as suas emoções. Então o medo, ele tem esse poder de nos paralisar. Mas um passo muito importante, algo que Deus falou muito comigo, e algo que é muito forte. Se nós entendemos isso daqui, nós vamos sair dessa noite diferente. Nós vamos sair daqui transformados e curados. Nós precisamos compartilhar as nossas necessidades. Nós precisamos compartilhar as nossas necessidades. Não foi isso que Paulo disse? Compartilhei as suas necessidades uns com os outros. É a palavra que está nos orientando. E se você vê bem, Elias, quando ele está ali orando, ele está compartilhando com Deus as suas crises. E você sabe o que é interessante? Que Deus vai dizer: Elias, Ele envia um anjo para alimentar, para que ele pudesse continuar. Então, quando você compartilha os seus momentos de dificuldade, as suas crises, Deus sempre vai fazer você olhar da perspectiva diferente do que você está enxergando. Deus sempre vai ir ao seu encontro e Ele vai te curar. E foi o que aconteceu com Elias. Elias precisou, Maurício, ouvir da parte de Deus que Deus ainda estava com ele. Se ele tira a vida dele, era o fim. Mas não, Deus estava com ele. E se você vê bem, como eu falei, Deus não vai alimentar suas crises. Pelo contrário, quando Elias, ele se levanta e ele volta para o caminho da onde que ele saiu, ele vai dizer assim, ó: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também procurando me matar. Você entendeu que Elias, ele achou que era a última bolacha do pacote? Quando eu e você é tomado por esse sentimento, nós acreditamos em algo que não é verdade. E Deus vai dizer, quando ele se levanta, quando ele compartilhou, foi curado, Deus vai dizer: Elias, no entanto, fiz sobrar 70.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujos não beijaram. Deus, ele vai tratar com você quando você se levantar e se posicionar. Deus é diferente de mim, de você, que quando nós vemos alguém passando por um momento difícil, em vez de nós estendermos a mão, nós queremos ali matar aquela pessoa. Nós queremos fazer que nem fizeram os fariseus com aquela adúltera, pedrejar. Mas Deus é diferente. Ele age diferente. E quando ele compartilhou, o salmista Asaf, no Salmo 50, ele vai dizer: clamas a mim em tempos de angústia. Clamas a mim, está falando, clamas a Deus. E Deus ouvirá o seu socorro. E Deus te livrará e você exaltará o nome dele. O que Elias está fazendo era compartilhar a sua crise. E a palavra, ela se cumpre, porque ela tem que se cumprir. Sabe? É quando Jesus está no Getsemane, orando, e quando ele está angustiado, o seu suor começa a cair como sangue. E quando ele está ali orando: não passe de mim, Deus, passe de mim esse cálice, mas segundo seja feita a sua vontade. Um anjo da parte de Deus vai consolar o homem Jesus. Você está entendendo que o compartilhar salva vidas? Quando você compartilha as suas crises, quando você compartilha as suas necessidades, você está dizendo: olha, eu não aguento mais. Olha, Senhor, até aqui para mim já deu.
Eu estou sofrendo. Isso é poderoso. Em outras palavras, daqui eu não vou mais adiante. Mas quando ele estava dizendo para aquele que tem o poder para realizar o milagre, ou dar o renovo, ou levantar o caído, ânimo da parte de Deus estava vindo. Existe socorro vindo da parte de Deus para aqueles que o clamam. Ei, a Bíblia vai dizer que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir, mas se você não clamar, se você não compartilhar, ele não ouve. E a Bíblia vai dizer que a sua mão está estendida, o ouvido está inclinado e a mão estendida, esperando ouvir para realizar. Então quando você compartilha, você está pedindo uma ajuda, uma intervenção de Deus sobre o seu cenário. Então entenda que nós precisamos compartilhar. E eu não quero aqui criticar ou gerar polêmica, porque Deus instituiu médicos, pessoas se formam, Maurício, para cuidar da saúde física, mental e até espiritual. Existem psicólogos que sabem ali ajudar as pessoas que têm esse sentimento de crise, de ansiedade, crise do pânico. Mas o que me dói o coração, pastor, é o que nem o Du falou, Eduardo e a pastora. Aqui a igreja, ela é um hospital. E quando você vai ao hospital, você está doente, você vai falar para o médico o que você está sentindo, para ele trazer um diagnóstico e tratar a sua doença. E quantas pessoas têm entrado aqui, e quantas pessoas têm entrado dia após dia, e aqui é um hospital espiritual, e elas têm coragem, pastor, de compartilhar suas crises com pessoas lá fora. Você pode compartilhar com um psicólogo, com um amigo, mas que você compartilhe primeiro com Deus. As pessoas depositam mais a fé dela nas pessoas de fora, esquecendo que aqui tem cura para a sua alma. Para sua alma. Antes que se formassem os estudos, as pessoas, o Senhor já era. Ele vai dizer: eu sou socorro presente na angústia. Então o que você precisa está na pessoa de Deus. Então as pessoas, elas entram e saem da mesma forma. Mas se nós não entendemos isso, nós não vamos sair diferente nessa noite. Porque nós precisamos compartilhar. O compartilhar salva vidas. Compartilhe com Deus as suas necessidades. Compartilhe com o pastor, que é o anjo da igreja. Procure o líder de departamento. Não leve esse sentimento embora para casa. Não deposite em pessoas que não têm o poder para te curar. Ei, sempre haverá uma cura para as suas crises. Deus, Ele é aquele que cura. Para encerrar, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele começa a enfrentar uma das suas maiores crises. Quando ele peca, nós vamos ver que Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: não retires de mim o teu Santo Espírito. Em outras palavras, Davi estava dizendo: Deus, retira de mim o meu trono. Deus, retira de mim as minhas riquezas. Deus, retira de mim, Senhor, os meus filhos. Retira de mim tudo que eu tenho, mas não retira de mim a tua presença. Davi compartilha com Deus. Ele fala: não retire de mim a presença do Espírito Santo.
Tudo que eu e você precisa está em Deus. Davi, ele entende isso. Aquele que pode preencher o vazio na nossa alma, aquele que pode saciar a alma de Davi, é a presença do Espírito Santo. É por isso que ele vai em outros lugares procurar aquilo que só Deus tem. Não procure lá fora aquilo que só Deus tem. Davi entende: eu pequei, eu estou angustiado, porque o meu dinheiro não pode comprar aquilo que eu tinha um dia. O meu poder, o meu título não pode comprar a presença do Espírito. Mas ele vai dizer: Deus, ele está compartilhando. E quando ele compartilha, o Espírito Santo desce de novo sobre Davi. O Espírito Santo, ele desce sobre Davi. Então, se você está passando por um momento que você pecou, ei, o Espírito Santo há de descer sobre a sua vida se você compartilhar e se arrepender mais uma vez. Se coloque de pé nessa noite.